líder do Campeonato Brasileiro. Vou trazer a Júlia Dotto aqui para responder algumas dúvidas, porque parece, né, minha amiga? Boa tarde para você, que o Abel tá planejando algumas mudanças para esse clássico, né? Fala, Ju, boa tarde para você e para quem nos acompanha. É isso, ele preparou no treinamento hoje, o último treinamento pela manhã aqui na Academia de Futebol. A equipe que vai a campo contra o São Paulo amanhã. Os jogadores estão saindo, inclusive a torcida também já está por aqui, aproveitando. Não consigo nem ver quem é o jogador que está nesse carro, porque a torcida o engoliu. Mas fato é, gente, que o Palmeiras volta hoje à noite para ficar concentrado aqui na Academia de Futebol. E o Abel Ferreira pode sim promover algumas mudanças. Por exemplo, o Paulinho, que ainda não teve nenhum jogo como titular, ele já fez 6 partidas pelo Palmeiras desde que se recuperou da cirurgia na tíbia, mas ainda não está 100% liberado pelo departamento médico, por isso ainda não teve condições de estrear como titular. Se ele jogar nesse domingo, será no lugar de Facundo Torres, o incansável Facundo, que está vivendo uma sequência de 20 jogos consecutivos pelo Verdão. Palmeiras que tem prezado por fazer um rodízio nos seus jogadores, na defesa, no meio-campo. E no caso do Facundo Torres ainda não teve condições de trocar. Talvez agora com o Paulinho seja uma possibilidade aí para a estreia nesse domingo. Palmeiras que prevê casa cheia em Barueri, expectativa de quebra de recorde de ingressos. Atualmente o maior público do estádio é de 29.600 torcedores, Jojo. Obrigada, Júlia Dotto, trazendo as informações do Palmeiras. E o palmeirense, ele deve lembrar do Argel Fuchs, né? Zagueiro dos anos 2000, estilo xerifão. Agora tem um outro Fuchs que está conquistando a Abel Ferreira e a torcida também. Será que eles são parentes? A Gá Ribeiro tirou essa dúvida pra gente em um papo super descontraído. Sorrisão no rosto e cheio de resenha. Bruno Fuchs tem 26 anos, já passou pelo Internacional, pelo Atlético Mineiro, mas ainda não tinha falado assim, numa entrevista exclusiva. Então foi melhor explicar logo como funciona esse negócio. Bruno, normalmente em entrevista a gente começa sempre com uma pergunta leve, né? Mas no seu caso, como é uma questão muito polêmica, eu preciso perguntar, fato ou fake? Você é sobrinho do Argel Fuchs? Fake demais. É fake? Fake, muito fake. Conheço o Argel, eventualmente, né, encontrei ele no restaurante, tive que saber o sobrenome dele, né, e conhecia ele pela história e tudo mais, mas realmente é fake, a não ser que seja muito distante. E nem a gente sabe, nem eu, nem ele saiba, mas é um cara super bacana, teve uma história no Palmeiras também. Mas fato é que você faz aniversário 1º de abril, isso é verdade? Isso é verdade. Embora pareça fake também. É o que todo mundo acha, né? Todo mundo acha que é mentira, né? Bruno não foi uma contratação assim super badalada. Ele chegou no início do ano numa troca que levou o Caio Paulista pro Galo e aos poucos apareceu como opção na zaga do Palmeiras até se sentir em casa. Você chega num clube, você chega assim, né? Pô, onde é que eu tô indo? Ainda mais sendo o Palmeiras, né? A gente vê que isso, o ego, a gente fala muito em ego, né? É deixado de lado aqui. E olha, dá pra perceber que o Bruno foi bem recebido. Tanto que o Estevão fez questão de dar um oi ali no meio da conversa. Obrigado. E tem amizades mais antigas também, como a do Paulinho, que foi companheiro dele no Galo e no ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Ele é um amigo, né, de antes, como você falou. Já tinha ido para a seleção com ele e a gente foi criando essa amizade, foi criando esse laço e quando chegou a notícia que eu estava para vir para cá, ele foi o primeiro a me mandar mensagem. Todo mundo me acolheu bem, o professor também, a comissão técnica. Já acostumou com o jeitão do Abel? Já. Ele é tranquilo, ele é um cara tranquilo, Vocês que tiram ele um pouco do sério, eu acho. Vocês não têm que saber tudo, vocês têm que saber aquilo que eu quero que vocês saibam. Dos últimos 11 jogos, Bruno Fuchs estava em campo em 9. Só vitórias. Quando ficou fora, o Palmeiras perdeu para o Bahia. E apesar dos números a favor, lidar com a expectativa dos torcedores, ainda mais em redes sociais, nem sempre é fácil. Até mesmo para alguém que fazia várias lives trocando ideia com a galera durante a pandemia. Você foi atrás disso aí. Eu acho que era mais menino também na época, né? Era menino, era novo, então gostava muito de estar na rede social. Larga fora, cupincha. Tem gente que te ajuda, mas tem gente que te atrapalha. Cristiano Ronaldo é criticado, o Messi é criticado, como que o Bruno Fuchs não vai ser, hein? Para quem critica, os resultados. O Palmeiras do Bruno Fuchs é líder do Brasileirão e está classificado para as oitavas da Libertadores com 2 rodadas de antecedência.
já dá para começar a pensar no Mundial. E agora a gente está dando foco a cada jogo, quando é brasileiro, brasileiro, quando é Copa do Brasil, Copa do Brasil, e assim, Libertadores também. E acho que a gente tem que manter assim, pensar agora no São Paulo, que é o próximo jogo, e o Mundial a gente deixa um pouquinho para depois, quando for lá o Abel vai saber o que fazer. A única certeza no momento é que ele quer ficar no Palmeiras, mesmo quando acabar o contrato de empréstimo no fim do ano. Pô, essa aí é óbvio que sim, né? Mas aí jogar com essa aí é difícil. Não, mas por mim, com certeza, é um desejo que eu tenho. A felicidade entrega, né? E Bruno Fux está aí para provar que zagueiro também pode sorrir, sim. Tem o Mikael aí, já que não fala nada. Tem cara fechado. Valeu, valeu! E daqui a pouquinho no GE, Fred... Pensando nesse planejamento mesmo da Abel. Hernan, pensando nesse Palmeiras, o que o Palmeiras deve mandar a campo e pensando nesse planejamento mesmo da Abel Ferreira, porque tem as duas competições e o time vai muito bem nas duas competições. Será que ele vai com o que ele tem de melhor ou ele pode usar algumas dessas opções também de um elenco hoje que é muito mais vasto no Palmeiras para tentar vencer o São Paulo, jogando em casa mesmo que seja na Arena Barueri? O Palmeiras tem ainda a possibilidade de voltar a ter o Veiga, né? Começando o jogo, ele tem ficado no banco de reservas, é um jogador que está já se recuperando e falta a ele atingir aquela questão do ritmo de jogo. É uma grande opção, é uma preciosa opção aí do Abel Ferreira nos últimos jogos, mas é aquela coisa que o Abel vinha falando e no Campeonato Paulista o Palmeiras sofreu muitas críticas. Esse time bateu no teto, esse time já não dá mais em nada. E hoje o Abel Ferreira pode se vangloriar, vamos dizer assim, de um elenco que está encaixado e de um elenco que as peças que entram estão dando conta. A gente vê nas competições onde o Palmeiras lidera, Brasileirão, também na Libertadores, então é um Abel que está mais tranquilo e muito mais satisfeito do trabalho dele, da comissão técnica no dia a dia, porque a coisa aconteceu como ele esperava. Não aconteceu no começo do ano no Campeonato Paulista, mas agora a coisa está acontecendo. Então isso dá muita confiança e o Palmeiras está muito confiante no dia a dia, na academia de futebol. Então assim, para domingo, vai com o que tem de melhor. E o que tem de melhor, às vezes tem 14, 15 jogadores. Então o Abel está muito tranquilo em relação ao time que vai colocar e vai para vencer o São Paulo. A obrigação do Palmeiras é vencer o São Paulo pela campanha que vem fazendo e por jogar em casa e vai estar lotado de palmeirense. É até difícil falar o que o Palmeiras tem de melhor. Não. Oi? Não é em casa? Casa não. É mais ou menos em casa. É na casa da Leila. Aliás, tem a parcial aqui dos ingressos. 26.900 ingressos vendidos até as 26.900. Pô, vendeu bem. Vendeu bem, sim. E essa parcial até as 11h30 da manhã. Então pode ter aumentado ainda mais. O recorde de público vai dar 30 mil pessoas. O recorde de público em Barueri é 29.600, contra o Corinthians naquele 2-2 do ano passado do Garro. É o Palmeiras e Corinthians. Não tenho certeza que é o jogo do Garro. O jogo do Garro deu 29 mil pessoas. É o Palmeiras e Corinthians que deu o maior público lá. O Palmeiras levou muita gente para Barueri nesses jogos que eu citei. Palmeiras e Curitiba, final da Copa do Brasil de 2012. Palmeiras e Grêmio, jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil de 12, quando era preciso jogar em outro estádio, porque o Allianz Parque estava em construção. E Palmeiras e Corinthians, recentemente, com 29 mil pessoas. Foi do gol do Garro essa partida. Pode dar 29.900, pode dar 30 mil pessoas. Tem chance de bater o recorde de público contra o São Paulo. O Palmeiras é líder e o ingresso é mais barato. Ô, Hernan, falando dessas opções do Abel, agora ele tem o Veiga, que se recuperou dessa luxação no ombro. Ele já entrou na partida contra o Cerro ali no lugar do Estevão, já nos minutos finais. Então é um Veiga que vai ganhando uma minutagem, né? E claro, mesmo que ele não estivesse vivendo o melhor momento de sua carreira, ele é um jogador muito importante nessa era do Palmeiras. E um Paulinho também, que vem chegando e aos poucos, né, vem tentando galgar seu espaço aí no time. Já são 6 partidas, ele ainda não fez gols. Há algum planejamento para a titularidade do Paulinho? Ou a ideia é que nesse momento ele vá ganhando alguns minutos mesmo, paciência, vamos com calma, que aos poucos o Paulinho vai chegar lá? O Paulinho está com muita vontade de ser titular, né? É um jogador que fica inquieto ali no banco, no aquecimento, quer entrar, quer ajudar,
porque sabe que ele chegou no Palmeiras para ser protagonista, né? Ele sabe que ele chegou para ser titular. Mas na cabeça do Abel, e principalmente, não é uma decisão do Abel, é o Abel quando o Abel quiser. É um conjunto, né, de profissionais ali, desde a fisiologia, desde a preparação física, a fisioterapia, Daniel Gonçalves, que é o coordenador científico, com a comissão técnica. Então é um planejamento, é um trabalho. E o jogador também tem essa consciência, e o jogador também participa dessas decisões. Então, aos poucos, a gente vai ver um Paulinho titular no time do Palmeiras. Ele já entra, já é importante, e ele fica naquela ansiedade, naquela vontade de jogar, de ter mais minutagens, mas é todo um processo que vem sendo trabalhado, planejado dentro da estrutura do Palmeiras, né? Então, não adianta achar que tem que atropelar o tempo, porque o Palmeiras não vai fazer isso em relação ao Paulinho. Já que estamos falando sobre planejamentos e planos, PVC, vamos ver quais são as estratégias dos treinadores para este jogo na prancheta? Então, vamos ver com o Oscar, que é só um exemplo, porque o Oscar não vai começar jogando. O Oscar pode entrar no decorrer do jogo. Só que esse jogo passado, eu queria estar no anterior, se a gente puder fazer primeiro a Horda, que é que é o campinho 1. Isso. O que foi que aconteceu no começo do jogo da semifinal do Paulista? O Zubeldia escalou 3 zagueiros. Eu estou colocando o Hunter Soldi porque o Arboleda vinha de lesão, mas assim, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Ferrarese, Hunter Soldi e Alan Franco, e o Alisson e o Oscar como volantes. Só que o Oscar é um armador na posição de segundo homem de meio campo num 3-4-2-1. O que aconteceu no início do jogo passado? O Oscar sai para construir o jogo e ninguém encosta nele. Na formação que o Palmeiras tem jogado, com o Felipe Anderson à direita e o Estevão por dentro, não é o Estevão que vai encostar no Oscar. Mas não é o Oscar que vai jogar. Mas o Marcos Antônio pode fazer a mesma função. E o Marcos Antônio não tem a mesma história do Oscar, pode não ter o mesmo talento do Oscar, mas ele tem uma característica parecida, ou seja, ele pode sair como segundo homem para construir o jogo. Neste caso, que o São Paulo conseguiu muito sucesso para incomodar o Palmeiras no primeiro tempo do jogo do Allianz Parque, o jogo do 1-0, o gol do Rafael Veiga de pênalti, o pênalti da polêmica do Vitor Roque, inverte agora o segundo campinho. O que o Abel fez naquele jogo? Ele disse, Veiga, eu preciso de você. Defensivamente. Preciso que você faça o serviço sujo. Então, é uma possibilidade que eu não acho que vai ser no começo da partida. O Abel não vai escolher o Veiga pelo receio de ter um volante do São Paulo que construa o jogo como aconteceu naquela partida. Mas ele pode precisar de alguém que faça o que o Veiga fez naquele jogo. O Veiga tem sido criticado nesse ano, mas às vezes ele faz um serviço secreto. Veiga, vem cá, trabalha aqui. E ele tirou o Veiga do jogo para marcar o Oscar. E foi quando o Palmeiras equilibrou a partida de novo. Então, isso aqui vai estar muito na cabeça do Abel e na cabeça do Zubeldia antes do início do jogo de Barueri. Vamos falar sobre os personagens desse jogo também? Quem é que pode brilhar, quem é que pode aparecer, fazer a diferença? Isso sempre chama muita atenção, né? Vamos falar do Estevão, então, porque é o último clássico dele pelo Palmeiras, até ele se despedir durante o Super Mundial. A gente tem aí a lista dos jogos que o Estevão ainda vai fazer pelo Palmeiras até a despedida. E contra o São Paulo, ele já tem 4 jogos, tá aí, toda a lista, os jogos restantes para o Estevão. São mais 10 partidas, considerando a primeira fase do Super Mundial, tá? Então é claro que se o Palmeiras for avançando na competição, o Estevão terá mais partidas, porque ele só se apresenta ao Chelsea depois desta competição. E o Estevão contra o São Paulo. 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 assistência. Eu já vejo alguns torcedores, sempre tem os torcedores meio cornetas, e eu fico de olho em vocês, que o Estevão não faz gol em clássicos, que o Estevão não faz gol em jogo grande. PVC tá dando risada aqui, eu não sei por que você tá entre esses cornetas. Então, é informação. O PVC tá rindo e o André também. Eu tenho certeza que vocês estão discordando neste momento. Mas tem uma informação. A informação é, o Estevão ainda não fez gol em clássico. Tudo bem, mas aí é motivo para ser questionado? Esse é o ponto. Eu vou levar aqui pro Hernan, porque ele também já deu uma risadinha e eu tô curiosíssima para ver o que ele vai falar.
Não, é que assim, eu sempre rebato esse argumento, e eu coloco o Vitor Roque também junto, né? O Vitor Roque perdendo gol inacreditável, o Vitor Roque só marcou agora, ou o Estevão não tá fazendo gols em clássicos. Mas o Palmeiras é líder do Brasileiro, o Palmeiras é líder da Libertadores, vem ganhando os títulos que vem ganhando. Então, assim, se isso for um problema, meu Deus, não temos um problema. A questão é que o Estevão é extremamente importante para o time, é o motorzinho do time, oscila como todo jovem oscila, né? E tem oscilado o próprio Vitor Roque nessa chegada dele até se encaixar fazendo gols. Então, assim, é algo absolutamente normal. Se a gente estivesse falando de um Palmeiras na zona de rebaixamento, de um Palmeiras que não está para se classificar na Libertadores, pode cair na fase de grupos, aí a gente começa a tentar detectar problemas. Porque o Estevão não é um jogador decisivo? Por quê? Por que será que ele nunca fez gols em clássicos? Acho que agora é uma discussão completamente vazia. E eu não estou falando da gente aqui, eu estou falando que isso muitas vezes vem à tona de torcedores nas redes sociais, aquela coisa toda. Então, acho que está tudo bem. Acho que eu prefiro ter o Estevão sem fazer gols em clássicos, mas o Estevão decidindo o jogo, dando assistência e sendo líder do Brasileiro, sendo o melhor time com campanha na Libertadores. Eu vejo desse lado. Não, olha o golaço que ele fez contra o Cerro Porteño na Libertadores, né? Foi o gol que abriu ali a vitória, um golaço. E o menino tem 18 anos também, né, PVC? Então, vamos por partes. Vamos por partes. Qual foi o adversário que o Pelé mais gol fez na vida? Foi o Corinthians. Sim. Corinthians. Não tem importância nenhuma. O Estevão tá na história... Vamos falar aqui que você está comparando o Estevão com o Pelé, tá? Não, já te aviso. Não foi isso que eu falei, não foi isso que eu fiz. Eu só estou falando que tem parâmetros de carreiras de jogadores. Qual é o maior goleador da história de Real Madrid e Barcelona? É o Messi. Qual é o maior goleador da história do Real Madrid contra o Barcelona? É o Cristiano Ronaldo. Em segundo lugar é o Di Stéfano. Tem parâmetros que ficam na história de um jogador, e é claro que não tem que ficar na história de um jogador de 18 anos. O jogador de 18 anos tem um processo de amadurecimento. Ele pode ser o maior goleador da história de Chelsea versus Manchester United. Mas na história do Palmeiras, ele não fez gol em clássico. Ele fez gol em jogo importante. O Cerro Porteño foi um jogo importante. O Sporting Cristal foi um jogo importante. Ele não fez gol em clássico. A comparação que vai se dar entre Estevão e Endrick, que infelizmente tem trajetórias muito curtas no Palmeiras, essa pergunta vai existir sempre. Se você quer... Você não me perguntou isso, mas eu vou responder, perdão. Como diria Salvador Hugo Palaia, a auto-entrevista lá de 2006. Sim. Vocês vão me perguntar quem é melhor, Endrick ou Estevão? Eu vou dizer, o Estevão é mais habilidoso. O Endrick é mais decisivo. O Endrick foi muito mais... O Endrick jogou 2 campeonatos. O Palmeiras foi campeão brasileiro dos 2 e o gol do título dos 2 foi do Endrick. E além disso, aquele jogo contra o Botafogo também, que representa a virada e ele chama a responsabilidade. Ele foi um protagonista de um título brasileiro, sem dúvida. E o Estevão não fez gol em clássico. O Estevão é um jogador extraordinário, brilhante. Ele tem 12 clássicos pelo Palmeiras, ganhou 6, empatou 4, só perdeu 2. Então o desempenho dele em clássicos é muito bom, porque o Palmeiras tem tido desempenhos em clássicos muito bons e o Estevão tem ajudado muito nesse desempenho. Ele não fez gol em clássico. Isso não é uma crítica, isso é uma informação. No domingo tem Choque Rei, aquele clássico entre Palmeiras e São Paulo, líder contra o único invicto no Brasileirão. Mais um capítulo dos confrontos aí que tem deixado o Abel Ferreira, meu amigo, de cabelo em pé. Será que Abel vai para a seleção brasileira? Já, o Andrei Matos aqui para comentar com a gente. Do Allianz Parque para a Arena Barueri, o palco do clássico deste domingo. A gente sabe que o Palmeiras também fez uma promoção para encher o estádio. A gente quer contar com a família Palmeiras aí, que possa encher o estádio, possa lotar, possa nos incentivar. Ingressos mais baratos foram disponibilizados para o Choque Rei. E a mudança surtiu efeito. Mais de 27 mil já foram vendidos e a expectativa... Não vai ter prejuízo, porque eu acho que nós vamos bater um recorde lá de público, mas são valores bastante populares.
O torcedor alviverde também quer ver o time de perto. A fase é boa, vaga garantida nas oitavas da Libertadores, liderança do Brasileirão. E agora? Não dá para tirar o pé do acelerador. É continuar com o acelerador a fundo, continuar com preparar a equipa, continuar com o hábito de ganhar e quando não der para ganhar ter a capacidade de resiliência e dar uma resposta no jogo seguinte. Para isso, Abel Ferreira vai escalar o que tem de melhor. Felipe Anderson, Piquerez e Richard Rios devem voltar ao time titular. Hora de acelerar? Sim, mas é preciso cuidado com o adversário, que costuma ser uma pedra no sapato. O São Paulo é uma equipa histórica, com um peso terrível. Contra o Palmeiras joga sempre na sua máxima força e consegue exibições sempre muito consistentes. Eu particularmente não tenho tido muita sorte contra o São Paulo. Abel Ferreira tem razão. Os clássicos contra o São Paulo são sempre acirrados, difíceis. Mas, no retrospecto recente, com o português no comando, a vantagem é alviverde. Em 26 partidas disputadas desde que chegou ao Brasil, foram 9 vitórias do Palmeiras. Temos classificação do Campeonato Brasileiro. Muita coisa está acontecendo. Esta tabela, meu amigo, este G4. Olha a Red Bull Bragantino atrás de Palmeiras por causa de saldo de gols, hein? Se tivesse vencido por 2-0 o último jogo da rodada passada, né, que foi contra o Mirassol, que a gente falou por aqui, o Bragantino seria líder do Campeonato Brasileiro. Olha. Mas esse G4 com Palmeiras, Red Bull Bragantino e Cruzeiro não estava nas apostas de ninguém, Kalinka, para começar esse Brasileirão. Até ontem o Palmeiras na crise, né? Até ali Campeonato Paulista, o Palmeiras na crise, Abel... Fica Abel, não fica Abel. Agora, bom, tá lá o Palmeiras lá em cima, fora que tá muito bem na Libertadores, já tá garantido, 100%. Mas vamos focar no Brasileirão. Então vamos lá, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Flamengo e Cruzeiro. Temos Fluminense, Bahia, Ceará, Corinthians, Internacional e Atlético Mineiro. Do 5º ao 10º pra você, tudo ok? Por enquanto, sim. O Atlético volta pra briga, né? Saiu da zona do rebaixamento com uma importante vitória diante do Juventude. E aqui, aquela zona da confusão que não é lá embaixo, né? Mas que tem aí Fluminense, Bahia, bons times, né? Que estão aí se recuperando no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians do Dorival ali também, na briga. Tá aí. Já a gente fala bastante sobre o Corinthians por aqui. Vamos virar nossa tabela? Vem cá. Vamos lá pro 11º colocado, então? Virou. São Paulo. O invicto do Campeonato Brasileiro. É invicto, mas aí. Mas não ganha, não é nem? Só uma vitória. É difícil. E aí são 5 empates, 6 né? empates. 6 empates, estamos na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo logo depois, o Grêmio. Deixa a zona de rebaixamento. Aqui tá tudo muito embolado. Né? Então... 8. A gente vê que o São Paulo tem 9 pontos e o início da zona de rebaixamento tem 7 pontos. Então, de fato, uma briga bem acirrada ainda nesse começo do Campeonato Brasileiro. Mas eu tenho uma decepção para essa segunda página da tabela. Pra nós, vai. Botafogo, tá aqui com 8 na 12ª colocação. Quando começou o campeonato, né? Quando a gente começou a temporada, o Botafogo vai brigar, o Botafogo tem um time ali, perdeu suas estrelas, mas ainda é o time do ano passado. Tá aqui, ó. A temporada começou em abril e esse é o saldo. E demorou muito, né, pra definir técnico, quem via, quem não via. Quem fechou o técnico tá aqui, ó. Vasco, Fernando rapaz. diz coragem pra jogar. É isso. Bom, só pra gente fechar então, Z4, Fortaleza, Vitória, Santos, vamos falar do Santos aqui. E Sport também, o lanterna da competição. Seguinte, vamos passar os jogos que vão vir daqui pra frente, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente já começa então a nossa resenha. Bora. Fortaleza e Juventude, Mirassol e Corinthians, hoje no Maião, Grêmio e Bragantino, Arena do Grêmio, virando a nossa tabelinha, Vitória e Vasco, Flamengo e Bahia, tá aí. Domingão. Sport e Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo. Clássico, choque rei. Sempre muito bom, hein? E Atlético Mineiro e Fluminense, com grama nova, volta pro estádio, vai jogar na Arena. Agora temos Botafogo Internacional. E fechando a segunda-feira com Santos e Ceará. Não vai ser nada fácil Não pro vai Santos ser e Ceará, hein? Seguinte, vamos começar então, com justamente falando